O que Cristo ensinou sobre a obediência à lei de Deus? No estudo de hoje, nós vamos analisar o relato bíblico de Jesus com o jovem rico e também vamos entender o que significa perfeição no texto bíblico. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Muito obrigado por sua audiência, obrigado pelo seu carinho, obrigado por nos receber aí na sua casa. Estamos nesta temporada estudando a revista Esperança, eu creio, princípios religiosos cristãos que são importantes para aqueles que se declaram cristãos, para aqueles que querem conhecer o cristianismo, para aqueles que estão aprofundando ainda mais seu conhecimento na palavra de Deus. E eu quero te motivar a pedir a sua revista Esperança. Revista Esperança, eu creio. Lembrando que você pode ligar para a gente, nossa equipe está pronta para te atender. Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Aqui no Escola Bíblica a gente estuda estes temas e estamos estudando, começamos ontem, como é que Cristo se relacionava com esse tema, a lei de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade de a gente associar a salvação pela fé em Jesus Cristo, sermos justificados pela fé, ou seja, nossa culpa ser paga, e a obediência à lei de Deus. Então, já trabalhamos 2 temas, como é que a Bíblia apresenta a lei, e ontem começamos como é que Cristo viu o tema da lei. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Que a Bíblia fala sobre perfeição, como que a gente olha para a história do jovem rico, que é uma história muito conhecida para aqueles que leem a Bíblia, como a gente olha para essa história e a gente vê ali alguém que obedecia a lei, mas de uma forma equivocada. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação e vamos ao nosso estudo de hoje? Pai do céu, muito obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê lucidez, nos dê compreensão, que ao abrirmos a Bíblia, que ao abrirmos a nossa revista e entendermos o que o Senhor quis nos dizer, que isso toque o nosso coração e a gente viva isso. Eu clamo humildemente, suplico agora, que a Tua bênção também esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a, junto comigo, abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 5. É este o Evangelho que a gente está estudando. É esse o capítulo que a gente está estudando, a gente começou ontem, demos ontem uma parte introdutória no capítulo 5, onde a gente viu o Senhor dizendo que Ele não veio destruir a lei, não veio desfazer, mas Ele veio mostrar como eles deveriam ter uma perspectiva correta do que era obedecer à lei. E aí o verso 20, a gente explorou um pouquinho, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse é um verso-chave para a gente entender todo esse discurso que é o grande sermão do monte. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que a forma como eles iriam ver a lei de Deus era muito mais ampla do que os especialistas religiosos da época viam. E como os especialistas religiosos viam, eles queriam que a lei ou a obediência à lei os tornasse aceitos por Deus. A gente pode dizer assim, uma salvação por obras. E aí Jesus dá alguns exemplos de como eles deveriam ter uma visão espiritual da lei. Ontem a gente analisou 2, hoje a gente vai analisar mais um. Quero convidar você
Esse é o tema número 7 da nossa revista Esperança, Eu Creio. Tá? E a gente vai hoje aprofundar um pouquinho esse tema, começando com esta reflexão. A lei não perdeu o seu significado com a vinda de Jesus. A gente trabalhou um pouquinho isso ontem. Pelo contrário, Cristo veio ampliar o significado e o alcance da lei, um nível espiritual, não somente de uma prática externa. Eu falei isso, né? Que esses doutores, esses religiosos da época, eles tinham a lei somente como uma prática externa, quando Jesus quer dizer que ter a lei no coração é começar uma mudança interna, e isso amplia a nossa visão. Agora vamos para o capítulo 5, versos 38 e verso 39. Abra sua Bíblia e acompanha comigo. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lembra que eu falei que essa expressão se repete? Ouviste o que foi dito? Bem provável que eles aprendiam pelo ouvir e não por estarem lendo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então, eles provavelmente só tinham ouvido, e aí repete também essa expressão mais uma vez. Eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus mostra-se diferente das outras escolas de interpretação da lei. E eu citei ontem que haviam duas escolas de interpretação da lei, uma um pouco mais rígida, outra um pouco mais interpretativa, muito mais liberal. As duas interpretativas, né? Mas uma de rigidez total. E Jesus, quando diz assim, eu, porém, vos digo, ele está dizendo, eu não estou associado a nenhuma dessas escolas, ou seja, como filho de Deus, eu vou mostrar para vocês o verdadeiro significado da lei. E ao que quer, daí ele vai explicar, né? Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Porque eles haviam dito que era olho por olho, dente por dente, ou seja, vingança total. Jesus agora está dizendo assim, não, vocês não vão retribuir com vingança total, vocês vão oferecer misericórdia. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos sublinhar 2 coisas aqui que são importantes para a gente entender. A túnica é uma parte mais interna da roupa, né? E a capa, muitas vezes, como a única coisa que uma pessoa carente tinha para lhe proteger. Então ele está dizendo, qualquer que demandar contigo e tirar-te a capa, a túnica, essa parte mais interna, você não vai fazer só isso. Você vai dar para ele aquilo que pode ser de mais valor que você tenha. Você vai dar a capa para ele. Então o que o senhor está ensinando com isso? O senhor está ensinando assim, vocês aprenderam que era vingança, mas eu estou dizendo para você, dentro de uma dimensão muito maior do que é ser um cristão, eu estou dizendo que você vai andar um passo a mais, uma 2ª milha. E aí vem o segundo exemplo. Andar a 1ª milha, 1.480 metros, que era o que um judeu iria fazer se um soldado romano dissesse para ele assim, faça isso, carregaria nas costas ali os seus aparatos militares, ele faria o seguinte, Jesus está dizendo, você não vai caminhar 1 milha, não, você vai caminhar 2 milhas. Ou seja, você vai além, você vai exercer sua misericórdia, vai oferecer mais, muito mais. Você não vai se vingar, mas você não vai fazer só isso, você vai fazer muito mais. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo melhor e odiarás o teu inimigo. Vocês ouviram isso. Eu, porém, vou dizer para vocês o quê? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Talvez você já tenha ouvido aqui aquela reflexão que
amar quem gosta da gente é mais fácil, né? Ou é fácil. Quem nos oferece carinho, quem nos oferece amor, quem nos oferece empatia. Agora, amar quem não é carinhoso com a gente, quem não nos oferece o amor, quem nos odeia. E o Senhor está dizendo isso. Vocês ouviram dessa forma, mas eu estou propondo para vocês uma nova forma de viver. Nova forma baseado naquilo que eles estavam acostumados a ouvir, não baseados na palavra. Quando a gente vai para o texto de Levíticos capítulo 19, o verso 18, o Senhor vai dizer que eu deveria amar o próximo como a mim mesmo, que ele vai resumir a lei. A gente vai aprofundar um pouquinho mais no Novo Testamento. Mas ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Então, em realidade, Jesus está resgatando uma coisa que foi perdida pela tradição ao longo dos anos. Tradição agora ensinada pelos líderes religiosos. Verso 45, então é uma continuação aqui. Orai pelos vossos inimigos, pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então o Senhor está dizendo que se você deseja se tornar filho ou fazer parte do reino, você vai oferecer muito mais, você vai orar pelos que perseguem, você vai amar os seus inimigos. E aqui o Senhor vai dizer que Ele não é exclusivista somente para aqueles que querem ser conquistados por Ele e estão nessa prática da lei. Lembra o contexto? Se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus. E a justiça dos escribas e fariseus era uma prática externa para ser reconhecido filho do Pai Celeste. Mas o Senhor está dizendo, vocês vão além disso. E aí, ele vai apresentar essa ideia de que eles deveriam, com isso, ter uma ideia de que o Senhor está olhando para todos igualmente, está oferecendo tudo para todos igualmente, que o Senhor não está querendo ser conquistado por aquele que tivesse melhor comportamento, mas o Senhor olharia de forma especial para aquele que está manifestando o seu amor. E qual é a manifestação do seu amor? Não há acepção, o Senhor não faz acepção, o texto está dizendo. O Senhor não faz acepção, o sol, a chuva, vem para aquele que está fazendo a vontade e aquele que não está fazendo a vontade. Dá para entender o que o texto quer dizer? Então não olhem de forma separatista. Olhem como o Senhor olha. Ele olha com carinho para todas as pessoas e oferece o melhor para todos. Agora, a decisão será de cada um, mas vocês vão agir dessa maneira. Isso é viver a lei, além da justiça dos escribas e fariseus que diziam assim, eu sou melhor do que o outro. Versos 46 e 47, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E o Senhor está usando aqui exemplos daqueles que eles excluíam, que o judeu excluía. O publicano, a gente já citou em algum momento a história do fariseu e do publicano, e os gentios, que por eles não eram considerados. E ele está dizendo assim, os publicanos não fazem isso, os gentios não fazem isso, vocês têm que ir além. E aqui eu quero dizer, meu querido, se eu e você nos apresentamos como cristãos, nós temos que viver além daquilo que muitas vezes esse falso cristianismo apresenta. Nós temos que oferecer amor, nós não vamos nos dividir, nós vamos olhar com carinho. Nós não podemos causar separação, não podemos. E isso
muitos que se dizem cristãos fazem. Agora, aquele que é um cristão verdadeiro não fará. Ele vai caminhar uma segunda milha, ele vai amar o seu inimigo, ele vai oferecer o melhor. Ele vai sempre oferecer o amor de Deus. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar aqui. Portanto, termina o verso 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. É bem interessante aqui, né, a palavra perfeito aqui. As motivações do coração é que determinam a perfeição de caráter, não somente os atos exteriores. Por isso, perfeição aqui é maturidade. Se a gente pegar o texto correlato, ou seja, o texto que repete a mesma história na Bíblia aqui, que é Lucas capítulo 6, verso 32, o mesmo contexto, a mesma descrição, ele vai dizer, sede vós misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Ou seja, ofereça além da justiça que os líderes religiosos estão ensinando para vocês. Apresentem maturidade, e a maturidade se dá não somente através de atos exteriores, mas a maturidade se revela nas motivações do coração. E aí eu pergunto para você, por que fazemos o que fazemos? Por que dizemos que somos religiosos cristãos? Por que revelamos que somos seguidores de Jesus? Nossos atos externos mostram o que está no nosso coração? É para a gente refletir, não é? Para a gente pensar um pouquinho, para a gente pensar na nossa conduta. Por isso, quando a gente pensa no material aqui, quando a gente faz um material, nós queremos motivar você a aprofundar seu conhecimento. Nós queremos motivar você a entender quais são os propósitos que o Senhor tem através da sua palavra. Então, quero te motivar, ligue agora, peça a sua revista Esperança, que o telefone, nossa equipe está pronta para te atender, está aparecendo aí, o 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça, estude, abra a Bíblia em oração. E olha, vou dizer para você que quando a gente faz reflexões assim, a gente se confronta, né? A gente se confronta com a realidade, com a vida. E o Espírito Santo deve tocar a gente e dizer assim, Gilmar, a atitude tem que ser diferente. Se não há transformação, se não há mudança, não houve uma ação clara do Espírito Santo nesse processo que o Senhor deseja fazer com a gente, que é mudar. Tá? Quero lembrar você também que você pode pedir a nossa revista Esperança pelo WhatsApp, né? Que é o meio que a gente mais se comunica. Está aí aparecendo o telefone, ó, o número do WhatsApp, melhor, está aqui, é o 12 982 44 44 49. Diga ali se você quer receber a revista. Você vai receber um link que vai te conduzir para o nosso site. Mas se você quiser ser só atendido pelo WhatsApp, você manda mensagem de novo. Só quero ser atendido por aqui, não quero entrar no site, tá bom? Porque daí, para você que talvez tenha mais facilidade, vai ser mais fácil. Então, peça a sua revista Esperança. Deu para entender aqui que quando o Senhor está falando sobre todo esse processo de mudança, de olhar para a lei, Ele está falando de uma perfeição que era para gerar nos discípulos maturidade. Ir além da imaturidade que os líderes religiosos viviam, imaturidade essa que estava concentrada em obedecer à lei somente como um ato externo e assim ser aceito por Deus. O Senhor está dizendo, vocês ouviram assim, mas não é muito mais do que isso. Vocês ouviram que tem que amar os inimigos, que você tem que amar o próximo e odiar os inimigos. Não, mas eu estou dizendo que você tem que orar por aquele que persegue. Você tem que oferecer o amor para ele, mesmo que ele te rejeite. Para a gente pensar um pouquinho, tá? Agora vamos, na sequência,
analisar rapidamente uma outra história que evidencia bem essa preocupação somente com atos externos e não com uma ação interna, tá? É a história que está em Mateus capítulo 19, versos 16 a 22. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar Mateus 19, 16 a 22, que é a história do jovem rico. Ela foi antecedida, é bem interessante a gente olhar aqui, Jesus está abençoando as crianças, né? E lá no texto vai dizer assim, ó, trouxeram-lhe algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. O Senhor está dizendo assim, vocês têm que ser como essas crianças, a gente tem os textos que vão repetir a mesma história, vocês têm que ser como essas crianças que elas se entregam totalmente porque elas se sentem fragilizadas. Sabe que as mulheres e as crianças sofriam muito nessa sociedade nesse período. Eram rejeitados, eram oprimidos. E o Senhor está dizendo assim, se entreguem totalmente a mim. E aí, na sequência, a gente tem a descrição da história do jovem rico. E eis que alguém, aqui fica implícita a ideia, de que ele deve ter visto aquela cena, eis que alguém aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Porque ele viu o Senhor fazendo referência às crianças. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se a gente pega esse texto isoladamente, a gente pode ter uma situação aqui, Então, vou guardar os mandamentos. Mas olha a sequência. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, abrindo só uma janelinha, Alguns dizem, Jesus não repetiu os outros mandamentos. Vai ficar muito claro aqui para a gente, não pode ficar aquela ideia de que a Bíblia, um texto vai definir, mas eu tenho que olhar a Bíblia como um todo, ela se complementa. E Jesus sabia que esse era um indivíduo que obedecia a lei, e ele está dando ênfase aqui a esses mandamentos, tá? Replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Deixa eu só voltar aqui, Quando a gente pega aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gente vê que Jesus dá ênfase aqui a mandamentos que estão ligados ao relacionamento com o próximo. Isso fica claro que ele obedecia os mandamentos que estavam ligados ao Deus verdadeiro, porque estamos falando de alguém, de um príncipe, de alguém influente, dentro da descrição dos outros evangelistas, alguém que era uma pessoa vista positivamente diante da sociedade, religiosamente. Mas Jesus dá ênfase a mandamentos que estão ligados ao relacionamento com o próximo. Por isso, na sequência, ele vai dizer, se queres ser perfeito, maduro, lembra que a gente fez alusão à questão da maturidade? Sede vós perfeitos ou maduros, sede misericordiosos, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E agora, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Retirou-se triste. Por que retirou-se triste? Porque ele estava preocupado com atos externos. E ele não tinha percepção de que a obediência à lei, à eternidade, viver a vida eterna, estava associado à mudança interior, não a um ato exterior. E qual era o problema dele interiormente? Ele estava ligado àquilo que lhe trazia satisfação
e não tinha olhar misericordioso para o seu próximo. E quando o Senhor vai e diz para ele assim, vende tudo que você tem, aquilo o incomodou. A gente não tem o término dessa descrição bíblica. A gente não sabe o que aconteceu. Existem suposições. A gente não sabe. Mas ficou claro aqui que ele não tomou sua decisão naquele momento. Mas o Senhor deu a mensagem para ele. E a pergunta é: o que isso tem a ver comigo e com você? Eu vou dizer para você que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, somos justificados, ou seja, a nossa culpa é paga na cruz e a gente está liberto, agora a gente é para viver uma vida, um novo caminho, e esse caminho vai ser um caminho de transformação, de mudança, não é um caminho fácil. Mas quando isso aconteceu, o Senhor vai colocando a sua lei no meu coração. Mas eu não posso olhar para a lei, porque é mais fácil olhar para o não faça, não faça, não faça, para cumprimento externo. O Senhor quer plantar a lei no meu coração para que haja uma mudança, primeiro da forma como eu olho para o Senhor, como um Deus de misericórdia que quer me oferecer salvação, um Deus que não fica dizendo assim, o que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo? Estou aqui de olho em você. Não. Ele quer que eu olhe para Ele como um Pai amoroso, aquele que morreu, que ofereceu seu Filho para morrer por mim na cruz. E segundo, quando eu tenho esse olhar correto a respeito de Deus, como que eu vou olhar as pessoas ao meu redor? Como que eu vou viver? Querido, não dá para a gente dizer que a gente é um cristão sendo um indivíduo que não dá, sabe, que às vezes as pessoas querem estar longe porque eu não manifesto o amor de Deus. Entende? Eu tenho que ser a revelação do amor de Jesus para o meu próximo. E o que ele diz para o jovem rico aqui é isso. Você é a minha... Você quer ter a vida eterna? Então revela meu amor para os outros. E como que você vai fazer isso? Você tem muito. Você pode ajudar. Vai, oferece ajuda, mas não olhe para a vida centralizada em você mesmo. Esse é o princípio. O princípio da lei de Deus é o amor, e o amor olha com misericórdia. E o princípio que nos afasta do reino de Deus é o egoísmo, que faz-nos centralizar a vida em nós mesmos. E eu pergunto para você nesse momento, você quer, pela graça do Senhor, dizer, Senhor, me ajuda a ter o teu olhar para as pessoas e não o meu olhar, porque o meu é egoísta, é centralizado em mim mesmo. Eu quero que a minha justiça se exceda daquele que se diz religioso, mas não é. Vamos orar por isso nesse momento? Pai do céu, obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, que isso nos impressione de tal forma que a gente tenha o Teu olhar nos relacionamentos, e que a gente olhe para o Senhor como um Deus amoroso que deseja nos salvar, o Senhor que está aqui toda hora nos oferecendo a bênção. Nos ajude para isso. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, eu peço em nome de Jesus. Amém. Quero desejar para você um final de semana muito feliz, tá bom? Aproveite, vai à igreja. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa, tá? Desfrute sua família e a gente se vê segunda-feira. Um abraço.